é o seguinte, o mercado brasileiro, ele era muito maior do que a produção. Então, se fosse nos Estados Unidos, eu vou abrir uma indústria, vou pegar uma empresa que durou pouco. Carro, o Celino conhece bem, Studebaker. Cara, porque nos Estados Unidos abriram dezenas de fábricas de automóveis. Aqui uma virou histórico, lá eram dezenas. Como é que o cara abre fábrica ou uma empresa até hoje nos Estados Unidos? Uma startup, vai. Vamos falar do Bill Gates. O cara põe ações no mercado e se você compra as ações, o cara pega a grana e desenvolve. Aqui deveria funcionar desse jeito, mas não funcionava assim. Você, para comprar o carro da presidente ou democrata, você tinha que comprar um certo número de ações da empresa. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação: Heródoto Barbeiro e Fernando Vítulo. NE Podcast. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso NE Podcast, Negócios e Empreendedores Históricos. O Heródoto, hoje quando a gente fala de democrata, tem sapato, tem café, restaurante, mas olha, na década tem partido político também. Tem partido político. Tem partido político também chamado democrata. Mas olha, na e tem década... gente também que fala que é democrata, mas nem pelo mas nome, não é. nem um pouco. Mas na década de 60 era um carro da marca Presidente. Então hoje a gente vai falar da indústria brasileira automobilística Presidente. Porque teve inclusive no episódio que a gente fez da Gurgel, né? Uma pessoa comentou lá e falou assim: olha, a Gurgel não foi a primeira tentativa brasileira de indústria automobilística, porque eu tinha afirmado isso no episódio, né? Houve a tentativa nos anos 60 da Presidente, que tinha até um projeto de criar motor próprio e tudo mais, né? Então, vamos conversar hoje um pouquinho da IBAP, Heródoto. A empresa que foi fundada em 1963 pelo empreendedor Nelson Fernandes, que faleceu recentemente, em janeiro de 2020. Olha só. E foi fundada em São Bernardo do Campo. Parece que aquela região é o que mais tinha, era a indústria automobilística, né? Exatamente. Aquela região foi escolhida pelas empresas, basicamente pelas empresas multinacionais que chegaram antes, né? Caso da Volkswagen, caso da Mercedes-Benz, caso da Ford, caso da GM. A GM, por exemplo, já estava lá desde 1920, em São Caetano do Sul. Eu me lembro bem da fábrica. Na verdade, eles não eram fábrica, eles eram montadoras. Esse tipo de carro montado chamava CDK. Então vinha tudo desmontado e tinha, por exemplo, uma montadora de caminhão chamada International Harvester. Aí o caminhão vinha desmontado, lá montava, porque era mais barato o transporte, montava lá e dali ia para as revendedoras do resto do país. Então aquela região sempre esteve ligada a essa área industrial. E também porque havia muita área para ser ocupada pela população civil, que veio boa parte dela do Nordeste do Brasil, para trabalhar nessa nascente indústria automobilística que se estabeleceu aí. Olha só. E olha, o Nelson, né, ele tinha o Nelson Fernandes, que foi o criador, o fundador aí da IBAP, né? Ele tinha um tino empreendedor muito forte, né? Tanto que nos anos 50 ele ajudou a construir o Clube de Campo Acre e o Hospital Presidente, ambos em São Paulo, né? E olha só, esses dois empreendimentos, eles foram erguidos através de um sistema de venda de ações, que na prática ele financiou a construção. Quando ele foi para a IBAP, ele também tentou aplicar o mesmo tipo de estratégia, que o Gurgel lá na frente, quando a gente comentou do Gurgel, ele também tentou fazer isso, de aplicar algumas ações e de trocava por carro, enfim, uma questão aí, mas talvez não se mostrou tão efetiva como nos outros empreendimentos, o Acre e o Hospital Presidente. Pois é, agora é interessante lembrar, nesse caso, é o seguinte, o mercado brasileiro, ele era muito maior do que a produção. Então, se fosse nos Estados Unidos, eu vou abrir uma indústria, vou pegar uma empresa que durou pouco. Carro, o Juscelino conhece bem, Studebaker. Foi. Cara, porque nos Estados Unidos abriram dezenas de fábricas de automóveis. Aqui uma virou histórico, lá eram dezenas. Como é que o cara abre fábrica ou uma empresa até hoje nos Estados Unidos? Uma startup, vai. Vamos falar do Bill Gates. O cara põe ações no mercado
E se você compra as ações, o cara pega a grana e desenvolve. Aqui deveria funcionar desse jeito. Mas não funcionava assim. Você, para comprar um carro da presidente ou democrata, você tinha que comprar um certo número de ações da empresa. Aí você poderia trocar as ações da empresa para bater no preço do carro. Isso eu não sei se é uma jabuticaba brasileira, mas não havia razão para isso. Bastava você produzir, colocar no mercado, né, e vender. E o capital ser levantado por ações. Ocorre que nós não temos tradição disso. Cultura, né? Não temos Nos Estados cultura, Unidos, assim. muito, né? Entendeu? E a cultura, se comprar ação de uma empresa, na Europa, por exemplo, vem desde a época da fundação da Companhia das Índias Ocidentais. Quer comprar uma ação aqui da minha caravela? Nós vamos invadir lá o Brasil, nós vamos invadir lá o Nordeste brasileiro, e nós estamos vendendo ação. Se a gente conseguir pilhar tudo lá, a gente vai vender e nós vamos te pagar, então, um dividendo. Desde o século XVI vem isso. Aqui não. Hoje até me surpreende que você tem 5 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Achei bastante. Era 1 milhão até pouco tempo atrás. Mas as pessoas descobriram isso depois. Agora, os empresários, então, para levantar dinheiro, ou era dinheiro oficial, Banco do Brasil, não sei se você já ouviu falar do BNDES. Certo ou não? Ou então, não havia jeito. Então, para você comprar o carro, porque a produção era muito pequena, não era para qualquer um que vou vender o carro. Olha que interessante. Um monte de gente querendo comprar, mas eu vou vender só para aqueles que compraram ações. Foi assim. Talvez numa estratégia, não sei se diria inteligente, ou pelo menos não foi efetiva, porque também não durou muito, né? O encerramento aí da IBAP, né? Indústria Brasileira Automobilística Presidente, durou até 1968, quando foi o seu encerramento. Exatamente. Pouco tempo, né? De 63 mas a ela não tinha 68. condições de concorrer com as multinacionais. Eu citei a Volkswagen, a Ford, a Mercedes-Benz. Ah, tem uma aí que nós vamos falar qualquer dia, chamada Willys Overland do Brasil. Nós vamos falar da Willys. Então você não tem, porque esses capitais eram capitais internacionais. Eles estavam aqui para colocar produto no mercado. Ainda assim, mesmo com essas produções todas, teve momento, por exemplo, que para você comprar um carro novo, você lembra disso, Juscelino? Você pagava um ágio. Sim. Olha só, mole. Isso foi naquela época que teve aquelas reformas políticas do Sarney pro Collor. Exatamente, você pagava assim. Quer dizer, o carro custava 20, você pagava um ágio de R$2.000 para receber o carro. Você entrar na fila e ia ficar 2 anos esperando o carro novo. Não tinha carro. Então, eu acho que a concorrência foi terrível em cima dessas empresas, tanto dela quanto da Gurgel. E eu, salvo engano, vou entregar minha idade aqui, acho que fui no salão de um automóvel, que era... Onde é que era o salão do automóvel, Sereno? Antes de ser lá no AMB? Era no pavilhão do Ibirapuera. Era feito ali. Era ali. Tinha muitas exposições. E eu cheguei a ver um stand com esse carro. Ele era bonitinho. E ele seguia o seguinte modelo, salvo engano. O motor não era fabricado no Brasil. Itália, né? Acho que era italiano. E ele era colocado na traseira. Então não é só o Volkswagen, o Dauphine, que a gente vai falar da Willys, do Renault, Dauphine, da Willys Overland. E havia carro também americano com motor traseiro. Isso aí também era. Mas diante de uma concorrência dessa, eles não conseguiram segurar isso durante muito tempo. É uma pena, né? Porque até hoje a gente não tem um carro que a gente pode falar assim, pô, temos um carro brasileiro aqui que a gente pode... Primeiro se orgulhar, né? Não que eu não tenha orgulho dessas indústrias que foram, mas elas não estão aí justamente para a gente poder adquirir e falar, nossa, a gente tem um carro nacional, e talvez isso impactaria inclusive nos preços talvez dos carros que a gente tem hoje, né? Claro, mas veja bem, você está falando de uma época em que isso era interessante. Eu pergunto o seguinte, qual é hoje a indústria que pertence a um determinado país? A Ford é americana, é verdade, mas as peças vêm de onde? O motor vem de onde? Antes elas eram verticais. A fábrica ia, vamos dizer assim, da capota até o pneu. Hoje não, meu amigo. Hoje ela fabrica uma parte do carro, o resto ela compra. Né? Hoje os carros são montados mundialmente.
Recentemente nós tivemos um aumento do preço do carro, a produção de carro caiu, por quê? Não tinha chip. E onde é fabricado o chip? Na República Popular da China. As coisas mudaram. Hoje em dia todas se tornaram montadoras, né? Então, hoje é tudo montadora. Hoje é tudo montadora. E não é só carro, não, avião também. Sim. De onde vem os motores que a Embraer usa? Rolls Royce, são isso aí, deles meu aí, amigo. né? Pô, vou inventar roda quando o cara já tem um motor eficiente? É melhor comprar. Agora, lógico, tem a bandeira do nacionalismo e tal, mas isso pertence à história. Legal. E olha, lembrando aqui dos nossos cursos, né, Heródoto? Tem o Media Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para Chegar Lá, YouTube Power Up. Olha, e tem coisa boa chegando aí, que hoje a gente falou de outras produções aí bacanas, que justamente que o pessoal tá hoje comentando nós tivemos aí. aqui um toró de ideia. Um toró de ideias. É isso aí, olha, você pode acessar, tô deixando aqui na descrição, tanto dos podcasts como aqui do YouTube, para você acessar e adquirir aquele curso do seu interesse. Certo, Heródoto? Certo aí. Até mais, gente. Um abraço. É isso aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau. NEP Podcast.